Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Eu quero deixar aqui uma rápida palavra no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 22 e 36 em diante, que nos conta uma história que Jesus, um certo dia, ele se encontrava em um barco, né? E ele insistiu com os discípulos para que os discípulos atravessassem para o outro lado do mar. E então, enquanto Jesus atravessava para o outro lado, os discípulos atravessavam para o outro lado do mar, Jesus ele foi para um monte orar sozinho. E aí Jesus ficou no monte orando e os discípulos foram atravessar o mar. E aí, quando foi ao anoitecer, Jesus, ele resolveu ir encontrar com os discípulos, andando por sobre as águas. E aí aconteceu que em alta madrugada, os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas. Mas os discípulos, assombrados, pensaram ser um fantasma e começaram a gritar de medo, diz a palavra de Deus. Mas Jesus, ele disse: coragem, não temas, sou eu. Então Pedro disse: se és tu, então manda-me ter contigo. Manda-me ir ao teu encontro. E Jesus, por sua vez, disse: vem. E aí lá foi Pedro. Mas quando Pedro começou a andar por cima d'água, e andou por certos meios, e aí o medo começou, a dúvida começou em Pedro. E Pedro teve medo e ele ia se afogando. E então, quando ele ia já se afogando, ele gritou por socorro: socorre-me, Senhor. E Deus, o Senhor Jesus ali foi ao encontro de Pedro, e pegou na mão de Pedro e levantou ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu não sei o que é que está acontecendo no seu barco nesta tarde. Eu não sei o que você está passando, mas tenha fé. Se você está se afogando no mar das lutas, se você está se afogando no mar das aflições, não temas, que o Senhor é contigo. Ele está para te socorrer em todos os momentos de aflição que você está passando. Eu não sei o que você está passando nessa hora, mas Deus, ele sabe o que você está passando. Então eu quero deixar essa reflexão no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 22, do 36 em diante, que fala, né, que Jesus, ele insistiu ele anda por cima d'água, né? Ele insistiu para que os discípulos atravessassem no barco, enquanto ele despedia a multidão. Então, assim que ele despediu da multidão, ele foi para um monte sozinho para orar. E os discípulos estavam navegando no barco. E ao anoitecer, Jesus foi ter com os discípulos. Mas só que quando foi a madrugada, eles viram Jesus andando por cima d'água. E começaram a dizer: é um fantasma. E depois começaram a ficar aterrorizados e começaram a gritar de medo. E Jesus disse: coragem, não temas, sou eu. Então Pedro disse: se és tu, então manda-me ir ao teu encontro. Manda-me ir ao teu encontro. E Jesus disse: vem. Mas o problema é que Pedro, ele ficou com medo. E assim que ele ficou com medo, ele ia se submergindo nas águas.
E quando ele gritou por socorro, o Senhor Jesus logo de imediatamente chegou perto dele, pegou nas mãos dele, levantou ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, eu não sei o que você está precisando, qual é a fé que você está tendo nessa tarde, mas que você venha a ter mais fé, que você não venha duvidar nos milagres do Senhor, que Ele pode fazer pela sua vida. Você pode estar Você pode estar se afogando nas lutas, você pode estar se afogando no sofrimento, mas Deus, Ele pode te desafogar nesta tarde. Ele pode te pegar pelas mãos e te tirar do afogamento nesta tarde. Não sei o que você está passando, mas Deus, Ele sabe. Esta é a reflexão que eu quero deixar para mim e para você, que nós não venhamos ser submergidos pelas lutas, que nós venhamos clamar a Deus, que na hora certa Ele entra com providência e nós vencemos o mar das aflições. E é isso aí, vamos orar. Querido Pai Celestial, te agradecemos por esta reflexão que foi feita nesta tarde, que fala sobre Pedro e Jesus que se encontraram em cima das águas. Está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 22 e até o 36 em diante. Pai querido, naquele barco, meu Deus, estavam os teus discípulos. E então Jesus, meu Deus, foi ter com eles. E eles ficaram com medo. E Jesus disse: não tenha medo, sou eu. Pai querido, e nessa tarde, se existe alguém depressivo, existe alguém que está nas lutas, se submergindo nas lutas, Pai, que o Senhor venha ter de misericórdia, que o Senhor venha socorrer os teus filhos e filhas em toda a face da terra que está passando por problemas difíceis. Pai querido, nos abençoa, nos guarda, protege os teus filhos e filhas em toda a face da terra, Pai. Pai, assim nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal. Cura os enfermos e dá esperança, meu Deus, àqueles que perderam as esperanças. Tudo isso é o que te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E eu lhe peço a vocês que se inscrevam no meu canal para receber as notificações. Você não paga nada para se inscrever. Está lá em letras vermelhas a palavra inscrever-se. Você se inscreve e todos os dias vocês têm meditação de manhã e de tarde. E é isso aí. João de Jesus, direto de Jacobina para todo o Brasil.